Gracefield é uma cidade fundada por monges em 1199 e está localizada no nordeste da Alemanha, fazendo fronteira com o Mar Báltico. A população atual possui aproximadamente 55 mil habitantes, sendo a maioria deles estudantes universitários. A cidade tem uma memória histórica muito rica, com vários documentos comprovando o dia a dia de sua população. Um desses registros, datado de 1640 d.C., surpreendeu pesquisadores ao contar que a cidade já foi invadida por lobisomens. Bem, como a maldição começa, o documento não explica, mas faz menção à morte constante dos moradores que ocorriam durante noites de lua cheia. Inicialmente, a população pensou que se tratava de um animal, mas em certa noite, algumas pessoas relataram terem visto um monstro, meio homem e meio lobo, atacando uma mulher. As investidas do estranho predador cresciam sem que os moradores de Gracefield soubessem direito o que fazer. E logo apareceram sobreviventes do ataque que descreveram o quanto bizarro era a criatura que os atacou. E o que poderia parecer uma coisa boa, sobreviver ao ataque do monstro, se revelou o início de uma maldição. E daí, outras criaturas começaram a surgir, e em pouco tempo qualquer ser humano que se aventurasse a ficar fora de sua casa durante a noite acabava sendo atacado e morto por uma matilha de lobisomens. A população, não aguentando mais viver aquela situação tão macabra, solicitou auxílio à igreja, que enviou à cidade um grupo de homens que saberia lidar com o problema enfrentando o mesmo. Estes reuniram moradores e organizaram grupos de caça para tentar matar as criaturas. E como as armas eram impotentes, um monge forneceu a solução para o problema. Todos deveriam reunir as suas peças de prata, taças, talheres, joias, fivelas de cinto e derretê-las para que fizessem balas, as quais armariam seus mosquetes e pistolas. E desta forma, os homens em grupo matariam várias das criaturas e livrariam a cidade da maldição dos lobisomens. Bem, uma curiosidade é que essa história realmente está nos registros da cidade, e é um documento que revela e comprova a existência de uma matilha de lobisomem no país. E a curiosidade 2 é que ninguém conseguiu matar ou identificar os lobisomens, pois da mesma forma que eles apareceram, eles desapareceram. E este fato continuará sendo um mistério. Boa noite. Olá! Talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais e pensam que tudo não passa de invenção da mídia. Porém, somente quem passou por algo semelhante ao que eu passei sabe o que é o desconhecido. E o sobrenatural e o maligno estão por aí, à espreita e precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. O fato que vou narrar ocorreu há muito tempo, quando eu tinha apenas 10 anos de idade, e havia ido passar as férias escolares em um pequeno sítio
em Papanduva, uma cidade do interior de Santa Catarina. E junto com os meus pais e minha irmã estavam os meus tios e um primo de 14 anos, que apesar da idade diferente da minha, ele se dava muito bem comigo e me ajudava a explorar o mato e as novidades do campo. Então, subíamos em árvores, pescávamos em tanques, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite, eu sentia um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora da forte casa de madeira. E sempre existia cantos de pássaros, insetos e outros animais noturnos que eu nunca havia ouvido na minha vida naquela cidade. Mas ficávamos conversando sobre os acontecimentos do dia e eu adormecia cansado do exercício físico que a vida de brincadeiras no sítio proporcionava. Certa noite, todos na casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete da roça, com porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras. E após a refeição, os adultos ficaram conversando, e eu e o meu primo acabamos por ficar entediados com aquilo tudo. Então, pedimos autorização para irmos embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa, e lá iríamos dormir. Bem, acreditando que não haveria risco algum, e sabendo que o garoto de 13 anos levaria uma pequena espingarda consigo, os nossos pais não viram problema algum. Bem, eram 11 horas da noite quando entramos na casa. Nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes, nós três conversamos bastante, e foi aí que ouvimos um estalo na madeira do lado de fora. Todos ficaram quietos, tentando ouvir mais alguma coisa. Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda que circundava toda a casa. O medo começou a invadir o meu corpo e passei a tremer. E embora tivesse vergonha de dizer isso para o meu primo e para o meu novo amigo, eu acabei falando para eles que estava com muito medo. Bem, sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou o fogo do lampião que iluminava o quarto. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir a respiração do outro, e parecia que todos estavam tensos com aquilo. Deve ser um bicho do mato, sussurrou meu primo. E quase no mesmo instante, outro barulho na madeira foi ouvido. E parecia que a sua origem estava muito próxima, talvez do lado de fora da janela do quarto. Tentei me acalmar, pensando que animal nenhum poderia entrar por aquela janela pesada de madeira. Inclusive, toda a casa era antiga e feita com madeiras grossas, com portas e janelas sólidas e resistentes. Porém, esse pensamento não me confortou muito quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos da janela. E nós três ficamos próximos um dos outros. Bem, agora eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo, pois parecia que os dois mais velhos do que eu estavam com tanto medo quanto eu. Então, perguntei sussurrando para o filho do vizinho sobre o que poderia ser aquilo. E mesmo no escuro, eu pude sentir o medo no rosto do garoto, que sussurrou com uma voz embargada. E assim ele disse: aquilo é um lobisomem.
E depois de ouvir essa palavra, todo o meu corpo começou a tremer. Senti lágrimas rolarem pelo meu rosto. E eu pensava que essas coisas só existiam na televisão. E agora, aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa agora parecia andar próximo à janela de um lado para o outro. Nós ficamos reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela, e foi quando meu primo, um pouco descrente da história que um lobisomem estava do lado de fora da casa, ele sussurrou que deveria ser apenas um bicho. E então ele se aproximou cautelosamente da parede, buscando espiar pela fresta da janela. Eu o vi voltar correndo para a cama junto a nós. Agora, a criatura parecia farejar o nosso medo e tentava entrar na casa, arranhando toda a grande janela de madeira e bufando sobre a mesma. Uma espécie de rosnado foi ouvido e eu tive a certeza que aquilo entraria na casa e mataria todos nós. O meu primo não disse o que viu, mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa, e agora ele sabia o que estava lá fora. E tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que barulhos maiores foram ouvidos. Bem, alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que os nossos pais estavam chegando em 2 charretes. Fiquei receoso que a coisa atacasse os nossos pais. Porém, parece que aquilo fugiu com o barulho das pessoas chegando. Ao entrarem em casa, corremos em sua direção e contamos todo o terror que havíamos passado. O meu pai e o meu tio disseram que deveria ter sido algum animal silvestre, talvez uma onça, porco do mato ou até mesmo uma raposa. Insistimos que era um lobisomem, mas ninguém acreditou em nós. Bem, todos foram deitar e eu, o meu primo e o filho do vizinho ficamos sem dormir até o dia amanhecer. E assim que os primeiros raios de sol surgiram, nós insistimos na história do lobisomem e todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de algum outro animal. E foi então que todos decidiram ir até o lado de fora do nosso quarto. E assim que chegaram lá, a janela estava profundamente arranhada e em uma altura que nenhum animal de porte pequeno, como uma onça, poderia alcançar. Bem, este é o meu relato. Boa noite.